Fala invasão corintiana, beleza? Hoje nós vamos reagir ao vídeo do Vessone no Band Esporte, falando sobre o derby. Acompanha, deixa o like e compartilha aí pra ajudar no canal. Valeu! E do outro lado, o corintiano saiu satisfeito. É um empate 0-0 em casa, tem um levantamento 1-1 em casa. Tem um levantamento interessante, o Corinthians não ganha em casa na Neoquímica Arena pelo Brasileiro desde maio, quando ganhou do Santos, né? Mas de qualquer forma, ontem meio que resistiu e resistiu, empatou 0-0. Eu sempre acho 1-1 de novo. Eu sempre acho estranho quando eu olho um time da casa empatar e empatar como se estivesse fora, que foi para mim o que aconteceu. Mas de qualquer forma, o corintiano está satisfeito, é isso? Satisfeito não, né? Mas é melhor do que perder. Ganhar dos Palmeiras é a melhor coisa, né? Mas melhor do que perder. O corte que você pegou aí do Corinthians com a dificuldade de jogar em casa, ele existe, mas eu acho que ontem é a parte. O problema não é você empatar com um dos melhores times do país, diante de toda a circunstância que a gente vai falar. Mas tem empatado com o Vitória, com o Fortaleza, entendeu? Perdido do Bahia, na última bola pro Red Bull Bragantino. Esse é o problema, não é empatar com o Palmeiras. Em relação ao jogo ontem, para mim, claramente o Corinthians ganha um ponto e não perde 2. Porque o Corinthians não conseguiu jogar, não conseguiu se impor pelas circunstâncias do jogo. Você vai a Curitiba, joga naquele sintético do caramba lá, para falar uma coisinha bem tranquila, do caramba. Isso. Para falar bem pouco daquele sintético da Arena da Baixada, um piso péssimo, que todos os jogadores saíram reclamando e com sequelas ali, não de lesão, mas sequelas de dores, de ter que recuperar diferente. E você vai para Curitiba, volta, depois de ter jogado uma decisão, e pega um Palmeiras que estava descansando a semana inteira, que já é muito bom fisicamente, né? O Arnaldo sempre toca nesse ponto, muito forte fisicamente. Você dá a semana livre, então, aí esse time fisicamente vai se impor contra qualquer um. Para piorar, você tinha 5 dos seus 10 titulares fora, os 2 laterais, 2 dos 3 volantes e o seu centroavante. Ainda perde um sexto, que foi o Ranieri durante o jogo, a ponto de você ter que terminar com 4 zagueiros, um deles improvisado, num sistema que você nem gosta, que o Dorival odeia jogar com 3 zagueiros, com mais 3 volantes, com Garro, Memphis, já não conseguindo nem mais competir. Então foi a maneira que o Corinthians encontrou de tentar pontuar e conseguiu. E aí o torcedor que estava no estádio claramente entendeu toda essa circunstância, entendeu o que tinha feito já nos derbys todos, né? São 7 derbys, como o Masseni disse, uma derrota apenas, com uma eliminação, conseguiram eliminar o maior rival pela primeira vez na história num torneio nacional, mais um título paulista, levantando taça, evitando o tetra do rival, e 7 duelos diante de uma discrepância financeira, administrativa, política, de paz também. Me parece ser um recorte muito bom nesse recorte de 2025 do Corinthians. Só para não deixar passar, eu acho o pênalti aí bem a gente está normalizando os pênaltis aí que as pessoas estão, sinceramente, eu não sei de onde estão normalizando. A câmera de frente, claramente, parece um pênalti absurdo. A de trás mostra que é o Flaco. Ele não faz nada de errado, o Flaco. Ele só dá a passada, uma passada normal. E ele, ao dar a passada, ele acaba chutando, o Charles coloca a perna para frente e ele coloca aí. Nessa de frente parece um pênalti claríssimo, viu? Não tem discussão nenhuma, ó. Pênalti, beleza, tal. A de trás é brincadeira, é o Flaco só. O Charles põe o pé e o Flaco chuta a panturrilha do Charles. É o trança-pé, o cara coloca a perna na alavanca para desequilibrar o jogador na passada. Enfim, é que a gente mas tá a penalidade não estamos normalizando, porque desde o VAR a gente tem a penalidade mínima. Todo lance na área visto com 10. Eu acho que até o do Gustavo é mais pênalti que esse, tá? Por incrível que pareça, o do Gustavo segurando o Vitor Roque parece até para mim, na minha visão, mais pênalti do que esse. Mas enfim, é um Corinthians que então faz o seu ponto, que era o que o torcedor queria, era não perder essa partida, para ir para a data FIFA, para poder depois pegar o Atlético Paranaense com a volta de vários jogadores, que aí sim a tendência contra o Atlético Paranaense só fique fora o Carrilho,
o restante volta todo mundo, e aí certamente vai ser um Corinthians que vai ter a possibilidade melhor até de competir mais. O time que elimina o Palmeiras na Copa do Brasil era bem diferente, como eu disse, 5 jogadores diferentes, mais um sexto que foi o Ranieri, a perda durante a partida. Os problemas todos fora de campo estão colocados, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso também, mas do jogo em si, o resumo para mim é esse: o Corinthians faz um ponto, não perde 2 diante do seu maior rival. E só uma última coisinha, a visão do Palmeiras da rodada, eu discordo de quem está falando, mas o Palmeiras perdeu a chance e tal. É só pegar. Um vai a Itaquera pegar o Corinthians, o outro recebe o Grêmio. Você não perde, você não deixa abrir. Eu acho invertido do que as pessoas estão achando. Para mim, a rodada é do Palmeiras e não uma rodada do Flamengo. Porque o Palmeiras, na teoria, deveria ter muito mais chance de perder em Itaquera do que o Flamengo do Grêmio. Então, é que tem gente, como o Flamengo joga antes, tem gente lamentando que o Palmeiras se piorou na rodada. Para mim, não. Para mim, a rodada é do Palmeiras e não do Flamengo. Mas aí tem uma outra coisa, né? Como o Flamengo passa por cima de todo mundo, e vai ter Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, né? Por isso que essa poderia ter sido, mas poderia ter sido mais ainda no jogo contra o Vitória, e não essa. É que é circunstância, né? O que o Corinthians faz tudo errado acaba sendo bom para ele. Porque o coitadismo entra em ação e a coisa fica... Esse lance de coitadismo, para mim, é muito simplório, cara. É muito simplório. Senão a gente não vai analisar os contextos dos clubes. Se ficou assim, isso é só coitadismo. Pronto, acabou a discussão. E a gente vai ignorar tudo que está acontecendo no coisa. O Corinthians simplesmente está com o transfer ban, não vai pagar até terça e não vai contratar mais ninguém. E pela primeira vez, de verdade, eu nasci em 79, eu não lembro do Corinthians fechar uma temporada com 2 contratações apenas. Isso daí carece até levantamento, enfim, a gente vai levantar na redação e tal, porque não existe isso. O Corinthians vai terminar o ano com 2 reforços e 2 reforços gratuitos contra um adversário que tinha 700 milhões de direito econômico. Se isso não é coitadismo, é só apresentar o que está acontecendo nesse momento num clube nessa situação. Então eu acho muito simplório. Você não, coitadismo, ajuda o Corinthians. Não, é só o que está acontecendo. O time campeão do mundo não tinha coitadismo. Era o time campeão do mundo que contratou Pato, Renato Augusto e Gil por 70 milhões de reais de direito econômico em 2013, que deve ser hoje um dinheiro absurdo. Contratou o Pato do Milan, tirou o Pato. Aquilo não era o coitadismo. Era um Corinthians poderoso que podia contratar. E não tinha o papo de coitadismo. Era a vida como ela é. Hoje a vida como ela é uma dificuldade do Corinthians. Eu acho bem raso isso. Você só confirma o coitadismo, porque quem fez isso com o Corinthians foi ele mesmo, não foi um agente externo. Então isso acaba sendo, se justifica isso. Você pega o resultado do jogo, o fato do Corinthians estar em 13º, o fato do Corinthians ter ganho um estadual, e isso vira um trunfo a favor do Corinthians. O Corinthians se acomoda nesse lugar, né, para justificar o que ele mesmo fez com ele. Não seria coitadismo se algum agente externo tivesse feito isso com o Corinthians. Quem fez isso com o Corinthians foi o próprio Corinthians. Então, não se ofenda com o coitadismo. O coitadismo só acho muito simplório. Eu só acho fica muito simplória a discussão. Então. Mas as coisas simples da vida que são boas. Veja. Não, o futebol mais simples parece o coitadismo entra para justificar tudo que o Corinthians faz ou deixa de fazer. E esse coitadismo também entrou na hora de contratar o jogador ano passado, lembra? A gente não pode ficar fora, nós temos que contratar, né? E o Corinthians foi lá e contratou, saiu outro balanço, aumentou mais a dívida. Balancete saiu agora. Balancete, né? Então, assim, eu digo isso não é para ofender ninguém, não, é pelo contrário, certo? Porque já disse aqui, sexta-feira, na hora que o Corinthians resolver seus problemas, talvez demore um pouco, talvez seja mais rápido. Não vai ser a espanholização, vai ser Flamengo e Corinthians. Deveria ser. E não é por incapacidade do Corinthians. Então, tira o Palmeiras da história. Quando o Corinthians botar a casa em ordem, não vai ter Palmeiras, nem Flamengo, nem do Galo, nem nada. Só vai dar Corinthians. Certo? Esse é o fim do vídeo. Tamo junto, deixa o like e compartilha.